pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Suelen Rodrigues, estou aqui com o Tiago, que é o nosso intérprete de hoje. Estamos aqui para levar o melhor conteúdo de matemática para vocês da primeira série. Antes de começar a aula, sempre tem o quê? Aqueles recadinhos do coração para vocês, que estão careca de saber, mas que a gente não cansa de falar. Acesse o Google Classroom, faça as atividades obrigatórias. Se não tem acesso ao Classroom, pegue o material na sua escola e faça atividade em casa, ninguém fica sem estudar, legal? E participe dos meets com seus professores, eles estão organizando meets legais para vocês participarem, para interagirem com os professores e com os alunos aí da sua turma, da sua cidade, da sua escola. Então entra lá e participa, legal? Na aula anterior nós falamos sobre progressão aritmética e progressão geométrica e já deu esse assunto, né? Hoje a gente vai ter a nossa última aula sobre progressão aritmética e geométrica, então se você ainda ficou com qualquer dúvida, hoje é a sua última chance. Não, essa aula fica gravada no YouTube, você pode voltar e ver a hora que você quiser, a hora que você quiser lembrar, a hora que você quiser rever, tá tudo lá, tá? Muito bem. Então aqui eu coloquei a definição de progressão aritmética, né, com as fórmulas, a fórmula do termo geral, a fórmula da soma dos termos para vocês e deixei aqui no começo do slide para caso você precise, volta lá e consulta, lembrando que esse material fica no Classroom para vocês lá, tá? Então volta, olha, deixou de copiar, não deu tempo de fazer alguma cópia, vai lá e pega, tá lá no Classroom, tá bom? Bom, hoje nós vamos fazer um exercício bem interessante. Diz o seguinte: em um dia útil, uma companhia aérea realiza 25 voos do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O primeiro voo parte às 6 horas e 15 minutos e o último voo às 20 horas e 39 minutos. Muito bem. Sabendo que o intervalo entre dois voos consecutivos é sempre o mesmo, responda os itens a seguir. Então, essa questão vai ter 3 itens, tá? A gente vai começar aqui pelo item A. Calcule o intervalo em minutos entre 2 voos consecutivos. Então, vamos voltar lá para a gente rever bem certinho o que está dizendo? São 25 voos em períodos consecutivos iguais, ou seja, sempre o intervalo entre 2 voos é o mesmo, ok? O primeiro sai às 6 horas e 15 minutos e o último sai às 20 horas e 39 minutos. Então, isso aqui é o que, gente? Se é um intervalo de tempo igual, a cada novo horário do voo, a gente vai acrescentar o período que vai ser o próximo, o próximo, o próximo e assim por diante. Então, isso é uma progressão aritmética, tá? De quantos termos? São quantos voos? São 25 voos. Então, é uma progressão aritmética de 25 termos. O primeiro termo é 6 horas e 15 minutos e o segundo termo é 20 horas e 39 minutos. E aí, como é que vai trabalhar termo com hora? Vou deixar esse desafio aí para você, legal? Então, calcule o intervalo em minutos entre 2 voos consecutivos. Uma dica, que tal se você transformar essa hora em minuto? Vou deixar vocês pensando aí e já volto.
E aí, galera, conseguiram fazer? Vamos dar uma olhadinha aqui na resolução? Os voos o horário dos voos forma uma PA de 25 termos, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, né? O primeiro termo é 6 horas e 15 minutos e o terceiro termo, o 25º termo, é 20 horas e 39 minutos. Então, vamos transformar isso em minutos para quê? A gente vai dizer que o primeiro voo sai aos 375 minutos do dia. Tá? Então, a gente pensa que o dia tem quantos minutos? Tem 24 vezes 60 minutos. O primeiro voo vai sair aqui, ó, no minuto 375. E o último voo vai sair lá no minuto 1239 do dia, ok? Então, fazemos essa transformação e facilita toda a nossa vida, tá? Então, nós temos o quê? Nós temos uma PA. Aí, como que eu fiz essa transformação? Bom, 6 horas e 15 minutos. Cada hora tem 60 minutos, então ficou 6 vezes 60, mais 15, que me deu 375. E para 20 horas e 39 minutos é a mesma coisa, tá? E me deu 1.239. Então, são os dois termos da PG que nós precisamos. O primeiro, 375, e o segundo, 1.239. Agora que nós já temos os termos, é só descobrir qual é o quê? Qual é a razão, tá? O primeiro termo é o A1, o segundo termo é o A25. Então, nós vamos lá na fórmula do termo geral. Olha só, AN, que é o A25, 25º termo, é o primeiro, mais, aqui eu substitui primeiro o N para vocês entenderem, tá? Que o mesmo N que vai aqui é o N que vem aqui no índice do A, que tem a ver com o 25º termo. Essa é a fórmula de um termo geral, e o termo geral nesse caso é o 25º, tá? Então, A25 vai ser o primeiro, mais 25 menos 1 vezes a razão. Agora é só substituir os valores, tá? O primeiro termo a gente tem, que é 375. O 25º termo nós também temos, que é 1.239. E a razão é o que eu quero. O que é a razão nesse caso? A razão é o intervalo entre cada voo, tá? Então, aqui eu vou subtrair 375, vai ficar 864 igual a 24 vezes a razão. Dividimos por 24, chegamos que a razão é 36. O que isso significa? Significa que sai um voo a cada 36 minutos, certo? Muito bem, essa era o item A. Tenho certeza que você em casa conseguiu. Se não conseguiu, prestou atenção agora? Anota tudo e faz depois, está lá no YouTube a aula. O item B. Então, o item B é o seguinte: em que horário decola o 23º voo? Então, a gente já tem algumas informações para ajudar a resolver isso, tá? A gente já sabe que o primeiro voo sai às 6 horas e 15 minutos, que é quantos minutos mesmo? 375, né? Lembra? O intervalo entre os voos, que é a razão, é 36 minutos. Então, se eu quero o 23º voo, eu quero o A23, certo? Então, é só usar o termo geral. Vou deixar aí vocês fazendo, já volto.
Muito bem, galera, conseguiram fazer? Vamos dar uma olhada aqui então? Em que horário decola o 23º voo? Então, nós já temos o quê? Sabemos que essa é uma PA de 25 termos, nós queremos o 23º termo, que é o horário que sai o 23º voo, certo? Então, a gente quer o termo 23. Sabemos que o primeiro é 375 e que a razão é 36, tá? Muito bem. Então, nós vamos lá para a fórmula do termo geral, como eu disse para vocês antes da pausa, para vocês fazerem. O termo geral se refere a um termo em geral. E o termo em geral que eu quero é o 23º. Então, eu vou substituir aqui o N por 23. E eu quero o termo A 23 da minha sequência. Então, vai ser o primeiro, que é 375, mais 23 menos 1, vezes a razão, que é 36. Muito bem. Fazendo as contas aqui, nós chegamos que o termo geral vale 1.167. Então, eu vou responder lá. Peraí. Qual que é a pergunta? Que horário decola? Decola no horário 1167. Vocês acham que isso responde alguma coisa? Não, né? O horário tem que ter o quê? Tem que ter hora e tem que ter minuto. Esse 1167 é o quê? Lembra que nós transformamos tudo em minuto? Ele decola aos 1167 minutos do dia. Que horas que é isso? Vem aqui comigo que nós vamos fazer no quadro para descobrir esse 1167 são quantas horas e quantos minutos isso aí. Então, nós fazemos a divisão aqui. 1167, vamos dividir por 60. Por que por 60? Porque cada hora tem 60 minutos, tá? Então, nós dividimos por 60. Vamos começar lá. Tabuada do 60. Qual é mais perto do 116? 60 vezes 1. Então, aqui vai ficar 1. 60 vezes 1 é o próprio 60. 116 menos 60, fazemos a conta aqui, 6 menos 0, fica 6. 6 para 11 vai dar 5, né? 7, 8, 9, 10, 11, dá 5. Então, sobrou 56. Abaixo aqui o 7. Tabuada do 60. Lá na tabuada do 60, qual o número é mais próximo do 567? Então, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 9, 54. Então, 60 vezes 9 é 540. Então, aqui vai dar 9, que dá 540. E sobrou-nos um resto. 567 menos 540 sobra 27. Isso significa que o quê? Em 1167 minutos, cabem 19 horas e sobram 27 minutos. Então, esse resultado da conta aqui me dá as horas e o resto da conta me dá os minutos. Então, 1167 minutos equivale a 19 horas e 27 minutos, o que significa que o horário do... Qual que era a pergunta? O horário do 23º voo é o quê? É às 19 horas e 27 minutos, ok? Deixei a continha no slide para vocês também ali para facilitar. Legal? Muito bem, então vamos para o item C. Aqui é a resposta, né? O 23º voo sai às 19 horas e 27 minutos. Agora vamos para o item C. Qual é o horário do primeiro voo após as 16 horas? Que horário, depois das 16 horas, nós temos o primeiro voo? Então, aqui, eu aconselho vocês a fazerem uma estimativa, tá? Porque não tem um voo pontualmente às 16 horas, tá? Vai ter um voo após as 16. Então, eu aconselho vocês a estimarem quantos termos mais ou menos a PA precisa ter para chegar até esse horário. Então, transforma tudo em minuto lá, como vocês já estão acostumados, e faz primeiro uma estimativa. Fez a estimativa, resolveu a estimativa, encontrou um valor aproximado para N, que é o número de termos que vai ter, aí depois você faz o cálculo certinho com o valor que você encontrou. Legal? Já volto com a resolução.
Então, galera, rolou? Deu certo? Qual que é o horário? Fala aí pra mim. Conseguiram fazer? Vamos fazer juntos aqui então. Eu sempre deixo os dados que é interessante para vocês calcularem a partir dos dados que nós já temos, tá? Mas eu quero saber qual é o horário do primeiro voo depois das 16 horas. Então, como eu disse para vocês lá antes da pausa, façam uma estimativa, tá? Então, eu transformei ali o 16 horas em minutos, porque nós estamos trabalhando com minutos, né? Para ter os números aqui da nossa PA. Transformei em minutos e encontrei o quê? Que 16 horas são 960 minutos. Não vai ter um termo que dê exatamente 960, porque não tem um voo exatamente às 16 horas, até porque eu quero depois das 16, tá? Então, eu joguei na fórmula do termo geral o 960. Desculpem. Resolvi 960 para encontrar o número de termos, que é o N, tá? Quantos termos tem até o 960? E achei uma estimativa de que no termo 960 seriam mais ou menos 17,25 termos. Não cabe esse valor na PA, tá? Porque ou são 17 ou são 18. Agora, eu sei que se eu calcular para 17 termos, eu vou ter menos do que 16 horas. O valor do termo vai ser menos do que 960. Se eu calcular para 18 termos, então vai ser mais do que 960 e eu tenho depois das 16 horas, que é o que o exercício está pedindo, ok? Então, aqui nós vamos calcular o 18º termo, que é este que vai me dar o próximo horário depois das 16, ok? Então, calcula aqui o 18º termo. O A18 deu o primeiro mais n menos 1 vezes a razão, me deu 987. Pensa bem, se 960 eram 16 horas, 987 passou quanto das 16? Se você consegue fazer de cabeça, vai entender que foram 27 minutos a mais, tá? Mas se não conseguiu de cabeça, não tem problema. Você pega o 987 e faz aquele mesmo procedimento que eu fiz ali no quadro com vocês agora há pouco. Divide por 60 para descobrir quantas horas cabem ali dentro. Então, cabem 16 horas e sobram 27 minutos. O que significa que o primeiro voo que sai após as 16 horas sai às 16 horas e 27 minutos. Legal, galera? E com isso, encerramos PA e PG, tá? Então, a gente já estudou PA e PG de todas as formas, de trás para frente, de frente para trás, com vários professores diferentes, então acho que você já tem bagagem suficiente para o Enem, para o vestibular, para a vida, para o concurso, ok? Então, tudo certo. Na aula seguinte, nós vamos voltar lá no tempo e vocês vão ver noção intuitiva de função. Ai, professora, já sei função. Que bom. Vamos começar de novo e vamos rever tudo de novo, tá? Para ficar bem fixo aí na memória de vocês. Então é isso. Um grande abraço, até a próxima aula. Sejam extraordinários.